Saudações, gente bonita. Muito boa tarde. Mestre Líder aqui falando, em Goiás, 15 horas e 24 minutos. Alguém me explicou nos comentários que a gente não fala faz em tantos graus, mas faz, nesse exato momento, 35 graus na sombra. 35 graus na sombra. Está terrivelmente quente, mas felizmente eu quero agradecer pelo Maurício, que me deu um umidificador. Porque senão, gente, olha só, eu já tomei 2 banhos hoje. Eu poderia esperar até de noite, mas de noite eu tratei de fazer uma live explicando algumas coisas sobre a China, a Rússia e ainda vou acrescentar os Estados Unidos. Quase como continuidade da live que eu fiz ontem. Eu agora decidi fazer lives mais curtas, porque aí aumenta a chance das pessoas verem ela do começo ao fim, se elas não forem tão longas. Sabe, depois que a live terminar. Então, vou tentar fazer lives. Não é tão curta assim, sei lá, 1h30, 100 minutos no máximo. Mas acho que isso vai ajudar. E, né? Mas não é esse o principal motivo que eu estou fazendo uma live agora. Quem acompanha a gente há mais tempo sabe que eu tenho 3 economistas de estimação que eu gosto muito. Sergei Glaziev, da Rússia, David P. Goldman e Michael Woodson, dos Estados Unidos. E Michael Woodson publicou um artigo, ele sempre escreve muito bem. Tinha uma disciplina no mestrado, uma história do pensamento econômico. Acho que toda faculdade de economia tem. O Michael Woodson é ótimo nisso. A visão dele da espécie de arqueologia da economia é uma coisa interessantíssima. E ele publicou um artigo seminal hoje mesmo. Foi no dia 2 de setembro, sei que a Latam já foi e republicou. Já está em português. Eu tenho que ler ele para vocês. O mundo não precisa de mim. Eu não faço tanta diferença assim na escala geral das coisas, mas o Michael Woodson faz. Então nós vamos fazer o seguinte, gente. Tendo como fundo essa tela aqui, que vai mostrar a evolução da dívida dos Estados Unidos, nós vamos ler para todos vocês o artigo do David P. Goldman. Vale a pena, gente, vale a pena demais da conta. Vale muito a pena. O artigo chama Dívida, Colapso Econômico e o Mundo Antigo. Começa com a nota do Quantum Bird. Quantum Bird, ele quando não está falando do Brasil, ele é ótimo. Quantum Bird diz: Michael Woodson indispensável como sempre. Concordo. Expondo indiretamente, provavelmente acidentalmente, a profundidade da mediocridade e ignorância da classe política ocidental, que, mais uma vez, a terceira em apenas 100 anos, está administrando as economias de seus países rumo ao colapso. Nós estamos falando isso há muito tempo. Depois de ler essa entrevista maravilhosa, pensar sobre a gestão econômica brasileira torna-se um convite à autoimolação. Eu não tenho como deixar de concordar dessa vez com o Quantum Bird. Eu acho que ele é brasileiro e amigo do Pepe. Ele escreve, né? Sem o rebuscamento, não estou falando que é o Pepe, mas ele entende tanto do Brasil quanto o Pepe Escobar. Dá a impressão que nada. Mas quando ele critica indiretamente o Roberto Campos Neto e a gestão temerária que a direita neoliberal vem fazendo na economia brasileira, ele acerta muito. A entrevista foi feita por Ivan Smith, do Capitalismo Nu. Começa assim: para a sua leitura no fim de semana de feriado prolongado, temos um tour de force na forma de uma conversa entre Robert Ehrhard e Michael Woodson. Essa versão editada da entrevista se aproxima de uma visão geral do seu trabalho ao longo de muitas décadas, com foco especial na tendência da dívida criar oligarquia de credores. Cara, em Roma isso foi extraordinário, fez exatamente isso, enfraquecer o funcionamento da economia real.
como nas sociedades antigas a capacidade de convocar homens para defender o Estado. Cara, a entrevista. Por Robson Heard, certo? Transcrição da entrevista de 90 minutos, feita em 25 de julho de 2024. Altamente editada e refinada para esclarecer a linguagem e as ideias discutidas. Para dividir em sessões e subtítulos. Para expandir a discussão original. Logo depois que eu terminar o vídeo, eu vou postar o link com o texto e o link com o vídeo original em inglês. Então vamos lá. Michael, você vem estudando a história da dívida e o colapso de civilizações há muitas décadas, pelo menos desde o seu tempo no Peabody Museum de Harvard. Gostaria de saber se você se interessou inicialmente por esse tópico por causa do interesse histórico ou por causa de suas implicações para o presente. Eu adoro quando o entrevistador é honesto, educado, mas ao mesmo tempo incisivo. Gente, acabei de receber no computador. Alerta vermelho, defesa civil. Temperatura extrema e alerta de baixa umidade. Isso. Estamos em alerta vermelho aqui na linda cidade de Catalão. Baixa umidade. Mas eu não preciso do... Deixa eu até dar uma olhada aqui, gente. Se essa umidade está tão baixa assim. Quer dizer, eu não estou conseguindo respirar, mas eu quase nunca consigo. Vamos lá, 35 graus. Umidade do ar, cadê ela? 12%. Ai. É isso, 35 graus, 12%. Mas eu vou ler essa entrevista, gente. Eu vou ler. Essa entrevista é fantástica. Não vai ser um alerta vermelho da Defesa Civil, não vai ser essa umidade de 12%, não vai ser 35 graus lá fora, que é dentro do meu barraquinho, muito mais. Não vai ser isso que vai me deter, não. Michael Hudson responde. Vim para Nova York entre 1960 e 1961 e fui para a área econômica porque estava interessado em dívidas. Fui inspirado pelo meu mentor, Terence McCarthy, e logo comecei a trabalhar em Wall Street fazendo pesquisas financeiras enquanto fazia minha pós-graduação em economia. Comecei como economista de bancos de poupança para ver como os depositantes eram creditados com os juros que os bancos reciclavam em empréstimos hipotecários. Era óbvio que as poupanças aumentavam exponencialmente de um trimestre de dividendos para o outro, e que os bancos alocavam o serviço da dívida para fazer novos empréstimos. O volume da dívida estava crescendo mais rápido que o restante da economia. Isso em 1960. Em 1964, entrei para o Chase Manhattan. E a minha primeira tarefa foi analisar quantos países latino-americanos poderiam emprestar. Fui instruído a me concentrar na Argentina, no Brasil e no Chile. Para calcular a capacidade de endividamento desses países, tive que calcular o quanto eles poderiam pagar de juros a partir de suas receitas de exportação. Descobri que eles já haviam atingido seu limite para pagar seus credores em dólares. Portanto, havia poucas chances de que pudessem se dar ao luxo de contrair mais dívidas. Isso não deixou os executivos do Departamento Internacional muito felizes, porque eles queriam aumentar seus empréstimos, assim como os departamentos de imóveis e petróleo queriam fazer. Pareceu-me que os tempos de empréstimos internacionais estavam próximos do limite de risco de inadimplência para muitos países. Em uma ocasião posterior, tive uma reunião no Federal Reserve de Nova York para discutir minha análise. O funcionário do Federal Reserve, o Banco Central Americano, é particular, né? E ele tem várias agências. Essa de Nova York é uma delas. Cada uma dessas agências é independente da outra. Tive uma reunião no Federal Reserve de Nova York para discutir minha análise. O próprio funcionário do Federal Reserve disse que, de acordo com meus cálculos, a Grã-Bretanha não poderia se dar ao luxo de tomar mais dinheiro emprestado. Eu concordei. Ele tinha que continuar tomando empréstimos apenas para manter o câmbio da libra esterlina. O homem do Federal Reserve apontou que os britânicos estavam mantendo seu equilíbrio, principalmente aumentando as taxas de juros para empréstimos e estabilizar seu câmbio. Concordei que era isso que lhes permitia continuar pagando suas dívidas. Eles estavam pagando as dívidas com dívidas. Uau! Ele ressaltou que isso se deve ao fato de que os credores dos Estados Unidos estavam desemprestando dinheiro. É claro que era exatamente isso que o mantinha à tona. Ele disse que a mesma coisa acontecia com os países latino-americanos. Os Estados Unidos os estavam apoiando.
pelo menos enquanto fossem amigáveis. Portanto, os banqueiros americanos podiam lhes emprestar dinheiro, porque a política dos Estados Unidos era mantê-los solventes. O Banco Mundial estava mostrando a eles como pagar o serviço da dívida por meio da privatização de suas propriedades. Uau! E o FMI estava dando conselhos sobre como tornar sua mão de obra mais competitiva, pagando menos e bloqueando tentativas de sindicalização, ao mesmo tempo que cortava os gastos sociais públicos para liberar a renda para seus credores, ou seja, empobrece a população para pagar banqueiro americano. Nesses termos, ficou claro que a América Latina poderia continuar pagando os bancos dos Estados Unidos por novos empréstimos, pelo menos no futuro imediato. Esse era o prazo do setor financeiro. Mas eu podia ver que a única maneira que os bancos continuaram a expandir seus empréstimos à América Latina e Inglaterra era fazer com que eles tomassem emprestados dinheiro para pagar os juros do principal. É como você usar o cartão de crédito para financiar a dívida do cheque especial, ou ao contrário. Isso é chamado de esquema Ponzi. Um devedor se mantém solvente, tomando emprestado o dinheiro para pagar os juros e as amortizações que estão vencendo. Comecei a me perguntar por quanto tempo os bancos dos Estados Unidos poderiam continuar financiando esse esquema Ponzi, emprestando aos países devedores o dinheiro que lhes permitiria pagar seus credores. Como era economista do balanço de pagamentos do Chase Manhattan, foi solicitado a desenvolver um formato contábil para analisar o balanço. Gente, preste muita atenção nessa parte. Para analisar o balanço de pagamentos do setor petrolífero dos Estados Unidos. O tesoureiro da Standard Oil me orientou sobre as estatísticas complicadas e o mistério do preço de transferência. Fiz várias viagens a Washington para conversar com os economistas do Departamento de Comércio sobre como obter as estatísticas relevantes. Eles me explicaram que as contas realmente significavam. Prestei muita atenção nisso, gente, de verdade. Grande parte do comércio e importação de petróleo dos Estados Unidos não envolvia, de fato, pagamento em moeda estrangeira. Em vez de refletir os fluxos financeiros reais, o comércio tratava as importações e exportações como trocas, de modo a se encaixar no formato contábil do Produto Nacional Bruto dos Estados Unidos. A maioria dos pagamentos das importações de petróleo dos Estados Unidos eram pagos em dólares em empresas americanas que forneciam petróleo a partir de contas bancárias offshore na Libéria ou no Panamá, usando dólares, que eram simplesmente lucros e taxas dos Estados Unidos pagos pelos escritórios centrais das empresas aqui. Passei a entender que o petróleo era um elemento central da força econômica e da diplomacia dos Estados Unidos. Gravem isso. Não houve nenhuma saída real do balanço de pagamentos para as importações de petróleo dos Estados Unidos. Mas as contas do Produto Nacional Bruto faziam parecer que o déficit comercial significava uma saída real de pagamentos, mas não era seu contábil. Eu queria estender essa realidade a todo o balanço de pagamento dos Estados Unidos, para analisar os fluxos financeiros reais das exportações, dos investimentos estrangeiros e dos gastos militares de um país. Arthur Andersen me contratou em 1968 para fazer isso, na esperança de desenvolver um conhecimento especializado na previsão de déficits. Essa tarefa me tomou cerca de um ano. Descobri que todo o déficit do balanço de pagamento dos Estados Unidos era causado por gastos militares no exterior. Só lembrando, gente, que foram esses déficits os responsáveis pelo fim do welfare state. O governo dos Estados Unidos argumentava que o pagamento de benefícios às pessoas estava quebrando o país. Mas não era. Eram gastos militares no exterior. O setor privado estava exatamente em equilíbrio desde a década de 1950. E o que era contado como ajuda externa, na verdade, gerava um superávit nos Estados Unidos, e não déficit. A empresa mostrou minha análise ao governo, o que enfureceu o Departamento de Defesa. Disseram-me que o escritório do Sr. McNamara pediu a Arthur Andersen que não publicasse e ameaçou cortar os contratos com o governo se isso acontecesse. Fui demitido, mas eles me deram toda a arte dos gráficos e publiquei minhas estatísticas por meio da Escola de Negócios da Universidade de Nova York. Esta experiência me mostrou resistência em reconhecer como o desequilíbrio financeiro mundial estava piorando, lembrando, 1968. Minha análise do retorno incrivelmente alto do balanço de pagamento do setor de petróleo sobre os investimentos estrangeiros foi popularizada na Chase Manhattan, porque o setor de petróleo queria se livrar dos controles da balança de pagamento imposto pelo presidente Lyndon Johnson em 1965.
Minhas estatísticas mostravam a rapidez com que a economia dos Estados Unidos obtinha um retorno de seu controle no comércio mundial de petróleo. E me disseram que meu relatório foi colocado na mesa de todos os senadores e congressistas dos Estados Unidos. Eu achava que os países do terceiro mundo poderiam se interessar por essa descoberta, mas nenhum deles o fez. De forma semelhante, o meu livro Superimperialismo, 1972, foi visto pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos como uma história de sucesso sobre a política externa dos Estados Unidos, que estava obtendo uma carona financeira internacional gratuita. O abandono do padrão ouro em 1971 fez com que o dólar se tornasse o meio básico no qual os bancos centrais estrangeiros mantinham suas reservas monetárias. Essas reservas internacionais estavam financiando os custos do balanço de pagamento dos gastos militares dos Estados Unidos no exterior. Traduzindo, ao dolarizar a economia mundial, os Estados Unidos passaram a fazer com que os países estrangeiros pagassem pelas guerras americanas. A ala direita comemorou essa descoberta, enquanto nem a ala esquerda, nem as vítimas estrangeiras criticaram a dolarização do sistema financeiro mundial. Será por quê, né? Tornei-me consultor da balança de pagamentos do Canadá no final da década de 1970 e consultor do UNITAR, o Instituto das Nações Unidas para o Treinamento e Pesquisa, que publicou meus artigos sobre por que a América Latina não conseguia pagar suas dívidas. Apresentei essas descobertas em uma grande reunião da UNITAR na Cidade do México. O relator dos Estados Unidos deliberadamente deturpou minha palestra, dizendo que eu havia explicado como os países do terceiro mundo poderiam pagar suas dívidas com a ajuda dos Estados Unidos. Levantei-me e disse que isso era uma falsificação do que os outros membros da delegação dos Estados Unidos, incluindo Bob Fitch e Lauren Gardner, acreditávamos. Exigiam um pedido de desculpas de Luiz Echeverria, que havia convocado a reunião. Houve um pandemônio e eu saí em protesto. O delegado russo saiu e disse que eu havia assumido o controle da conferência ao dizer coisas indescritíveis. As coisas indescritíveis aconteceram muito rapidamente. Os financiadores italianos do Grupo UNITAR insistiram para que parasse de publicar minhas advertências sobre a dívida do terceiro mundo. Percebi que a ideia de que os países não poderiam pagar suas dívidas era realmente importante. Não era de todo impensável, mas era indescritível em uma companhia educada. Em 1982, o México deixou de pagar seus títulos, desencadeando a bomba da dívida latino-americana. Quando William Shakespeare escrevia peças sobre o tipo de intrigas sociais e políticas que ele encontrava na Inglaterra, muitas vezes a locação colocava a ação na Itália ou em outro país estrangeiro, para não tocar em algum ponto sensível doméstico. Uma lógica semelhante me levou a colocar o problema da dívida em sua longa perspectiva, escrevendo a história da dívida ao longo dos tempos. Entendi. A censura que a mídia e a grande finança dos Estados Unidos impuseram e impõem a Michael Woodson fez com que ele, para não falar dos Estados Unidos, falasse da história. Achei que as pessoas estariam mais dispostas a aceitar a ideia de que os cancelamentos das dívidas eram necessários para evitar a polarização econômica e o empobrecimento se pudessem ver como as sociedades, ao longo dos tempos, lidaram com o problema das dívidas que excediam a capacidade de pagamento de grande parte da economia. Por volta de 1980 e 1981, comecei a esboçar essa história. Achei que se essa lógica fosse aceita para o passado, a implicação para os dias de hoje se tornariam menos impensáveis. De fato, as civilizações antigas, sempre em caso de troca de rei e grande vitória militar, cancelavam todas as dívidas. Isso permitia que a economia delas continuasse produzindo. Menos Roma. Roma não fez isso. E o resultado vocês sabem. Procurei exemplos de reconhecimento precoce de que, se as dívidas não pudessem ser pagas de forma generalizada, seria necessária alguma autoridade para perdoá-la. Caso contrário, surgiria uma oligarquia de credores que popularizaria-se e, por fim, empobreceria toda a economia. Essa polarização e esse empobrecimento são bastante claros no mundo externo, no mundo moderno. Se os governos não quitarem as dívidas da América Latina, por exemplo, os países credores do continente serão obrigados a recorrer ao FMI, ao Banco Mundial e ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. Estas instituições insistirão que a economia devedora deverá ser estabilizada, sua taxa de câmbio vendendo terras, direitos minerais, infraestrutura pública e investimentos estrangeiros.
usando o produto da venda para pagar credores estrangeiros. Isso acabará com os ativos e patrimônio dos países devedores e, evidentemente, empobrecerá esses países. Foi o que o Fernando Henrique Cardoso, o Michel Temer e o Jair Messias Bolsonaro fizeram, basicamente. Para rastrear essas referências, comecei a ler sobre a Mesopotâmia. A maior parte dos textos estava em francês e alemão. Eu havia estudado linguística na Universidade de Chicago para o meu bacharelado, mas não lia cuneiforme. Então comecei a ler as traduções das leis de Hammurabi. E ainda mais importante, o cancelamento das dívidas ou tábuas rasas de Hammurabi e de todos os outros membros da dinastia babilônica, bem como das terras vizinhas e anteriores na Suméria. Uau, ele foi longe. Descobri que não importava o fato de eu não ter estudado a Assiriologia. O fato de ter que ler as proclamações reais da Idade do Bronze na tradução acabou sendo a vantagem, porque a tradução das inscrições e proclamações reais era bastante diferente em alemão, francês, inglês e americano. Ele rindo, dizendo que americano é outra língua. Parece que cada tradutor usava seus próprios preconceitos sobre o que exatamente os governos estavam fazendo quando proclamavam a ordem. O popularizador americano da Suméria, Samuel Kramer, diz que os atos reais de Amargi eram simplesmente uma redução de impostos. Ele escreveu um artigo de opinião no New York Times pedindo a Ronald Reagan que reduzisse os impostos como Urukagina fez por volta de 2350 a.C. De fato, muitas dívidas fiscais da Mesopotâmia foram canceladas, porque as principais dívidas da Idade do Bronze eram como o palácio e com os oficiais do templo, que não eram as duas grandes instituições do período. Mas estas lousas limpas eram muito mais do que um mero cancelamento de dívidas fiscais, e muito menos um corte. A abordagem britânica via essas proclamações reais como uma expressão do livre comércio. Alfred Lambert e eu tivemos uma discussão sobre esse assunto em uma das reuniões da Reconf. Ele queria saber se eu poderia, como economista, falar sobre a Assiriologia. A palavra que ele escolheu para discutir foi Anduraram, que era a palavra babilônica que Hammurabi e os governantes assírios usavam para cancelamento de dívidas. Como parte do cancelamento das dívidas do governante assírio com o palácio, as tarifas reais sobre importação também eram anuladas, uma categoria específica de algumas reivindicações reais, e não se limitava às dívidas de cevada, que era o principal objetivo das proclamações reais. Era caso especial, foi, de certa forma, um comércio livre, mas apenas um subproduto da proclamação de um Estado limpo. Limpo é um Estado que cancela dívidas. Anduraram significava literalmente um fluxo livre, ou seja, os escravos mantidos por seus credores tinham a liberdade de voltar para suas casas originais. Os escravos domésticos, geralmente meninos da montanha, que os devedores haviam penhorado ao credor, eram devolvidos aos antigos senhores que os possuíam. E as terras que haviam sido confiscadas pelos credores foram devolvidas aos devedores. A palavra babilônica era cognata do hebraico deror, até porque os babilônios falavam aramaico, né? Que é uma língua semita, tanto quanto o antigo hebraico era. A palavra usada em Levítico 25 para o semelhante ano do jubileu. Os alemães tinham exatamente aquilo que eu estava me concentrando, um cancelamento de dívida. F.R. Krauss escreveu num estudo detalhado sobre isso, mas o assiriologista francês Dominique Charpin fez a tradução menos anacrônica de todas. Ele a chamou de restauração da ordem, um retorno à condição mãe, quando fim a desordem. A raiz do termo sumério para essas proclamações, Amargi, era Ama, mãe. Por exemplo, quando o presidente iraquiano Hussein disse que sua guerra contra a invasão americana de George W. Bush seria a mãe de todas as guerras, ele se referia à guerra paradigmática. Amargi era o equilíbrio social paradigmático que a sociedade da Era do Bronze achava que deveria ser a norma. Escrevi um rascunho que havia encontrado e meu amigo Alexander Marshak, o principal arqueólogo da Idade do Gelo e membro do corpo docente Harvard, enviou o que eu havia escrito ao diretor do Museu Peabody, Paul Lambert Karlovsky. Ele me convidou para ir a Harvard e sugeriu que eu me tornasse pesquisador do corpo docente em arqueologia babilônica e aprofundasse a minha pesquisa acadêmica. Logo ficou claro que eu não poderia simplesmente escrever essa história sozinho. O que estava em questão era o amplo contexto que mudou o início econômico da Mesopotâmia, no qual os juros, o dinheiro e os impostos surgiram e tomaram forma. Gente, eu sei que a história do Egito é a mais antiga das civilizações, é toda bonitinha, né? Toda a África com K, mas ela é falsa. A origem da civilização humana é a Mesopotâmia.
Inclusive foi de lá que os egípcios pegaram muita coisa da matemática, da engenharia, da escrita, lá que eles copiaram a escrita. Então, é lindo o Egito, a África com cá. Só que o Egito, além de ser uma civilização asiática, basicamente copiou o que os mesopotâmios fizeram, principalmente os sumérios, ok? Então, não vamos nos empolgar. Mas, continuando, a fim de dar credibilidade para o nosso estudo, elaboramos um plano para convidar os principais estudiosos assírios e egiptólogos para que pudessem ler as proclamações, cartas e processos jurídicos na Idade do Bronze. Realizaríamos uma série de colóquios com base para a criação de uma história financeira e econômica do Antigo Oriente Próximo. Tentei escrever a versão original do que se tornou um volume And Forgive Their Debts, e Perdoa Seus Débitos, para várias editoras, como a Universidade da Califórnia. Todas as editoras o rejeitaram, enviando os parecerias que achavam que era impossível a sociedade cancelar as dívidas, porque, se fosse o caso, os credores não teriam feito mais empréstimos. Um astrologista repetiu o argumento pró-credor do Rabino Hillel, pontuando o jubileu para esse efeito. Para combater a ameaça de cancelamento da dívida, Hillel criou a causa prosbul, renunciando ao direito do devedor de ter suas dívidas canceladas no ano do jubileu. Esse foi o contexto político no qual Jesus liderou a luta para reviver a prática do ano do jubileu. Perdoai as suas dívidas assim como... gente, vocês sabiam que a oração do Padre Nosso original, perdoai os pecados assim, perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não pecados assim como nós perdoamos os nossos pecadores. A palavra original era dívida. Eu tenho a versão da Bíblia de São Jerônimo, a Vulgata aqui. A palavra original realmente é dívida. Uau! O que esse argumento deixou de lado foi o fato de que a maioria dos cultivadores da Idade do Bronze e outros indivíduos não comerciais não contraíam dívidas tomando dinheiro emprestado. Eles contraíam impostos atrasados e outras obrigações que se acumulavam durante o ano agrícola e eram saldados na época da colheita. Por exemplo, agora mesmo estamos tendo essa conversa em um bar. Há muito tempo é comum os trabalhadores abrirem uma conta para ser paga no próximo dia do pagamento. Algo semelhante acontecia na Babilônia. As mulheres que forneciam a cerveja faziam parte de um palácio ou templo de utilidade pública, como a palavra britânica Toby reconhece. Os clientes acumulavam contas que eram saldadas no fim da colheita. Seu dia de pagamento era a época da colheita, o momento em que o dinheiro era realmente utilizado, o dinheiro dos grãos, pesado na eira e pago aos credores, liderados pelo palácio e pelos templos. Mas se a colheita fosse ruim, os cultivadores não teriam dinheiro em grãos para pagar as dívidas contraídas durante o ano agrícola. Como os governantes lidariam com essa situação quando seus devedores não pudessem pagar? Hammurabi e seus contemporâneos reconheceram que era contra seus interesses deixar que os devedores caíssem na escravidão do palácio por adiantamentos agrícolas, de funcionários do templo que deviam dinheiro por oficiar casamentos ou funerais, ou de credores privados ou grandes homens, que haviam adiantado os alimentos ou produtores aos cultivadores, ou produtos aos cultivadores. Se os governantes permitissem que os cidadãos da terra caíssem na escravidão para saldar sua dívida com as grandes instituições ou outros credores, os devedores não poderiam servir no exército nem trabalhar na infraestrutura cívica, construindo os muros da cidade, os templos e outras construções públicas. Roma fez o exato contrário. Em vez de uma santidade da dívida, havia uma santidade em seu cancelamento, pelo menos para as dívidas pessoais dos consumidores. Em vez de permitir que a força de trabalho fosse reduzida à escravidão, que é o que o capitalista quer fazer com as pessoas, e que é o que Roma fez com as pessoas, ou que ela perdesse seu direito de posse da terra para os credores, os governantes mantiveram o equilíbrio econômico proclamando uma louça limpa. Isso foi o oposto do que o Fundo Monetário Internacional fez com as economias devedoras da América Latina. Então, assim como Roma fez com as pessoas, o FMI fez com a América Latina. Roma escravizou as pessoas, o FMI escravizou nações, impondo, em vez de cancelar as dívidas, sujeitando os países devedores e seus trabalhadores a condicionalidades empobrecedoras, que é o que governantes como Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso e Jair Messias Bolsonaro fizeram. Entregaram o patrimônio público, empobreceram a própria população para enriquecer a elite credora da nação estrangeira.
Meus colegas de Harvard e eu percebemos que não havia sentido em simplesmente ir ao público geral e escrever tudo isso sem obter o apoio total dos principais acadêmicos de assiriologia e egiptologia, alemães, franceses, russos, italianos, americanos e ingleses. Realizamos nosso primeiro colóquio em 1994 e em 2008, nosso grupo publicou 5 volumes que escreveram ou reescreveram a história econômica do Antigo Oriente Próximo, a região em que a civilização econômica moderna surgiu. Abordamos a origem da posse da terra em associação com a Organização de Trabalho de Corveia e outras obrigações fiscais, a criação da contabilidade com seus pesos, medidas e preços monetários padronizados para transações com as grandes instituições, as origens e os termos das dívidas agrárias e comerciais com os governantes que proclamaram as listas limpas para evitar o surgimento de oligarquias credores. A China fez basicamente a mesma coisa, e a Índia também. Quem transformou as populações de escravas foram a Grécia e Roma, pai e mãe do Ocidente. Pouco dessa história tornou-se parte do conhecimento público fora da disciplina assiriológica. As editoras comerciais não demonstraram interesse em publicar uma narrativa histórica que parecesse tão impensável para a moderna ideologia ocidental pró-credores. Durante e após esses colóquios, fui convidado por enciclopédias e revistas de arqueologia para escrever artigos sobre a evolução do dinheiro e do crédito. Acabo de publicar meus principais artigos na revista o Temples of Enterprise, que trata principalmente como o dinheiro, a posse da terra e os empreendimentos surgiram e foram organizados nas economias de crédito arcaicas, incluindo as origens do crédito e a prática de cobrança de juros, e a prática real de cancelamento regular das dívidas com Hal Clean Slate. Tentei popularizar essas descobertas e perdoar-lhes as dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Percebi que a maneira de explicar como a idade do bronze era diferente da atual era enfatizar o que não aconteceu. Se eu começar simplesmente dizendo como Suméria, Babilônia e seus vizinhos do Oriente Médio se desenvolveram desde o Neolítico até a Idade do Bronze, os leitores, incluindo os parceiristas para os quais as editoras pareceristas enviaram meus manuscritos, diriam que, com base em uma lógica puramente dedutiva, baseado na forma como o mundo moderno passou a pensar, isso não poderia ter acontecido dessa forma. Não é assim que fizemos as coisas. E nosso jeito é mais rápido. O que não aconteceu foi que os sumérios e babilônios evitaram fazer o que Milton Friedman e Margaret Thatcher teriam feito se pudessem entrar em uma máquina do tempo. Voltar a muralha e dizer, não é isso que deve fazer. Não interfira no mercado. Deixemos que os devedores paguem o preço e submetam à escravidão. Se isso tivesse acontecido, a civilização não teria decolado. Percebi que o que é ensinado hoje no centro universitário sobre dinheiro e juros, e como eles surgiram, foi um sonho inventado no final do século XIX pelos oponentes do governo, pelos antecessores austríacos de Milton Friedman, a serviço de classes financeiras e dos proprietários de terra. Gente, esse texto tem várias partes. Para não deixar o vídeo cansativo, esse vai ser o primeiro. Certo? Para deixar claro duas coisas. Primeiro, nas antigas civilizações, incluindo as que deram origem ao Ocidente, Grécia e Roma, o que era sagrado era cancelar a dívida. Pagar a dívida se tornou sagrado entre hebreus, gregos e romanos. Exatamente os antecessores da civilização judaico-cristã ocidental, que é a civilização da dívida e da escravidão. No final do X eu fiz um texto conjuntivo que eu usaria dizer muito interessante sobre isso. Eu não sei se o X vai voltar algum dia, mas por enquanto eu acho que está lá, tudo que eu escrevi. Seja como for, isso termina a primeira parte. Eu também já estou... Está muito quente, está muito seco. Vou tomar um banho, descansar um pouco e eu volto para a segunda parte. Muito obrigado. Nossa.